o homem da montanha, ainda virgem aos 40 anos, até que uma viúva robusta pediu para ficar com ele para escapar de seu marido. A noite estava fria em Serra Alta, o pequeno vilarejo na fronteira, apertado contra as serras de Minas Gerais. As lanternas piscavam ao longo das ruas lamacentas, e dentro da venda, os homens sussurravam sobre a vergonha da família Zuca. O velho Zuca está vendendo a filha, cuspiu um deles, virando um trago de cachaça. Diz que ela é pesada demais, lenta demais. Nenhum homem a quererá, a menos que venha com um pedaço de terra. Lá fora, na crista sobre o vilarejo, Miriam Zuca tropeçava pela neblina densa. Seu chale estava apertado firmemente ao redor de seus ombros largos, mas nenhum tecido podia cobrir o peso pressionando seu coração. Ela tinha apenas 22 anos. No entanto, seu pai declarara que ela seria vendida como gado ao primeiro que a aceitasse. Envergonhada e sem esperança, Miriam vagou até a velha cabana que todos diziam estar vazia há anos. Seu telhado meio colapsado, o interior frio como pedra. Ela sussurrou para o vento: "Talvez, se eu terminar aqui, eles me esquecerão." Mas, dentro da cabana, um homem gigante estava ajoelhado junto ao fogo que acabara de convencer a voltar à vida. Kenneth Boo, 40 anos, nascido na serra, largo como um boi, havia pago 10 réis em seu fardo por aquele casebre arruinado que ninguém mais queria. Para ele, era uma oportunidade de solidão. A porta se abriu de um golpe. Kenneth virou-se e a viu. Uma mulher chorando com a umidade da serra emaranhada em seu cabelo, seu rosto pálido de desespero. "Que diabos?" começou ele. Mas Miriam desabou aos seus pés, sussurrando: "Por favor, só me deixe morrer." Quando Kenneth a levantou em seus braços, um papel dobrado deslizou de seu chale. Um contrato matrimonial assinado por seu pai. Vinculava-a à própria cabana. Quem fosse dono da terra também possuía sua mão em casamento. Kenneth congelou, olhando para o papel. Depois para a mulher trêmula. Por lei e por destino, agora ele era seu marido. A manhã chegou cinzenta e amarga sobre Serra Alta. Miriam acordou sob uma colcha que cheirava levemente a fumaça de lenha. Por um momento, pensou que ainda estava no quarto de sua infância, mas então viu as vigas brutas acima, a única janela coberta de sereno e o homem silencioso junto ao fogo. Kenneth Boo sentou-se afiando um facão, a lâmina capturando a luz. Ele parecia uma estátua esculpida das próprias serras, alto, de ombros largos, curtido pelo vento e pelo tempo. Vivera só por décadas, seu nome um fantasma falado apenas quando o povo do vilarejo zombava do eremita virgem. Quando Miriam se moveu, ele se levantou desajeitado e incerto. "Você desmaiou", disse ele simplesmente. "Coma algo." Pôs diante dela um prato de lata com feijão cozido de forma simples, mas quente. Miriam corou, puxando a colcha mais forte ao redor de si. Ela estava acostumada aos olhares. Os homens riam de seu tamanho. As mulheres sussurravam que ela era muito larga, muito simples, muito. Mas o olhar de Kenneth não tinha crueldade, apenas uma honestidade brusca que a inquietou mais do que o ódio jamais fizera. Na mesa Yadzia, o contrato matrimonial. Miriam engoliu em seco. "Você deve odiar isso", sussurrou ela. "Estar acorrentado a mim pelo engano do meu pai." Kenneth grunhiu, deslizando o papel de volta para o chale dela. "Não gosto de homens que vendem suas filhas." Essa é a vergonha dele, não a sua. No vilarejo, a notícia se espalhou rapidamente. Ao meio-dia, sussurros circulavam como fumaça através da venda. "Ouviu?" Miriam Zuca fugiu para as serras. "O velho Boo comprou a cabana. Suponho que isso a faça sua noiva agora." A risada soou cruel e aguda. Naquele sábado, Kenneth levou Miriam ao mercado para suprimentos. Ela caminhou perto dele, cabeça baixa, mas as zombarias a encontraram de qualquer forma. "Olha só isso!" bufou um fazendeiro. A moça gorda finalmente encontrou um homem desesperado o suficiente. Ou melhor, tolo demais para saber o que faz, riu outro. O rosto de Miriam queimou. Queria desaparecer. Mas Kenneth, que dissera pouco a manhã toda, de repente se virou. Sua voz trovejou sobre a rua. "Chega!" Os homens congelaram, surpresos pela força bruta em seu tom.
A mandíbula de Kenneth se tensionou e, por um momento, pareceu como se ele pudesse derrubá-los, apenas com as mãos. Em vez disso, colocou-se diretamente ao lado de Miriam. Esta mulher está sob meu teto, sob meu nome. Falarão dela com respeito ou responderão a mim. O silêncio que se seguiu foi espesso, quebrado apenas pelo estalar das botas de Miriam. Enquanto ela se afastava apressadamente, lágrimas ardendo em seus olhos, mas em seu peito algo se agitou, algo que não sentia há anos. Pela primeira vez, alguém havia lutado por ela. Naquela noite, enquanto a neblina caía pesada ao redor da cabana, Miriam acendeu uma lanterna e começou a arrumar o lugar. Remendou buracos nas cortinas com retalhos de tecido de seu fardo, varreu cinzas do fogão e pôs pão para crescer. Kenneth observava silenciosamente da porta. Comprara a cabana buscando solidão, nada mais. No entanto, com cada costura que Miriam fazia, com cada chama que ela convencia a viver, parecia estar costurando algo nele também. Algo que ele havia esquecido há muito. Calor, propósito, pertencimento. E embora nunca tivesse tocado em uma mulher em seus 40 anos, encontrou-se pensando se, talvez, o destino lhe fizera uma estranha bondade. O inverno aprofundou seu domínio em Serra Alta, o vento uivando através das passagens da serra como uma alcateia de lobos. Kenneth e Miriam se prepararam para a estação juntos, cada dia testando o estranho vínculo que o destino impusera sobre eles. Uma manhã, Kenneth pendurou uma mochila sobre seus ombros largos. "Precisaremos de farinha e óleo para a lamparina", disse ele, prendendo seu facão ao cinturão. "É uma caminhada de meio-dia até o vilarejo, mas a trilha não será fácil." Miriam hesitou na porta da cabana, seu hálito condensando no frio. Ela não estava acostumada a caminhar pesadamente através dos atoleiros, e o pensamento de enfrentar os olhos zombadores das pessoas do vilarejo novamente fazia seu estômago dar voltas. Mas Kenneth apenas lhe ofereceu sua capa pesada. "Fique perto de mim", disse ele. "A trilha é áspera, mas eu a levarei." A trilha serpenteava entre penhascos, o rio lá embaixo meio congelado e sussurrando sob sua casca gelada. Miriam tropeçou mais de uma vez com suas saias pesadas, mas Kenneth nunca a deixou cair. Toda vez que ela falhava, a mão dele estava lá, calejada, firme, inabalável. "Por que você é tão gentil comigo?" perguntou ela suavemente após um escorregão deixá-la agarrada ao braço dele. Ele a olhou, olhos pálidos como o céu de inverno. "Porque ninguém mais foi, e porque a gentileza não me custa nada." Quando chegaram ao vilarejo, as bochechas de Miriam estavam coradas, seus pulmões ardendo. Ela temia os olhares que os esperavam, e de fato, as bancas do mercado silenciaram quando o casal passou. Sussurros circulavam como fumaça. Um menino apontou. Uma mulher riu tolamente atrás da mão. Kenneth manteve seu passo uniforme, sua mão descansando levemente no cotovelo de Miriam, guiando-a como se ela fosse realeza, em vez de motivo de riso. Quando um grupo de rapazes murmurou piadas grosseiras ao alcance do ouvido, Kenneth se virou, sua voz afiada como facão em pedra. "Diga novamente", advertiu. Os homens palideceram e se afastaram, murmurando desculpas. O coração de Miriam saltou de medo. Sim, mas também algo mais doce. Pela primeira vez, ela não estava enfrentando a crueldade do mundo sozinha. No caminho de volta, a neve começou a cair espessa, engolindo a trilha. Kenneth parou sob um grupo de pinheiros, construindo um abrigo rápido de galhos e lona. Miriam tremeu enquanto se acomodava, mas então ele envolveu um cobertor de lã ao redor de seus ombros. Construiu um pequeno fogo, a fumaça subindo na noite. Logo, o cheiro de caldo fervendo encheu o ar. Ele lhe entregou uma caneca de lata. "Beba, vai aquecê-la." A sopa era rala, mas Miriam nunca provara nada tão reconfortante. Ela olhou para o homem imponente do outro lado do fogo, seu rosto iluminado pelo brilho trêmulo. Ele era silencioso, melancólico, quase severo, mas quando seus olhos se encontraram com os dela, ele deu um pequeno aceno, como dizendo: "Você está segura aqui?" Mais tarde, enquanto percorriam as milhas finais para casa sob a luz do luar, os passos de Miriam tornaram-se pesados. Seu corpo doía, sua respiração irregular. "Siga sem mim",
Ela ofegou. Só vou fazer, fluir mais devagar. Kenneth parou na neve, virou-se, levantou-a em seus braços e a carregou o resto do caminho como se ela não pesasse nada. Eu disse, falou silenciosamente, não deixo ninguém para trás. De volta à cabana, Miriam desabou junto ao fogo, seu esgotamento derretendo em gratidão. Ela observou enquanto Kenneth tirava seu casaco, avivava as chamas e punha seus poucos suprimentos em ordem. Percebeu então. Este homem que vivera 40 anos só, intocado pela mão de uma mulher, estava lentamente aprendendo o jeito da companhia. E ela, que sempre fora zombada como sendo demais, estava descobrindo o que significava ser querida, não por sua utilidade, não por seu dote, mas por si mesma. A viagem ao vilarejo foram apenas milhas através da neve, mas para Miriam, parecia que ela cruzara a distância de toda uma vida de solidão em direção a algo muito mais perigoso e muito mais belo, a esperança. A cabana, que um dia fora pouco mais que uma ruína, transformou-se lentamente sob o cuidado de Miriam. Todo dia ela se levantava antes do amanhecer, acendendo o fogão até que seu brilho rejeitasse o frio do inverno. Ela cantarolava velhos hinos enquanto varria o chão, remendava as cortinas gastas e assava pão no fogão de ferro que Kenneth quase havia esquecido como usar. Para Kenneth, acostumado ao silêncio e refeições frias, a mudança era assombrosa. A cabana cheirava a ensopado fervendo, a resina de pinheiro queimando limpa no fogo. Apareceram colchas na cama, retalhos coloridos costurados pelas mãos pacientes de Miriam. Quando ele voltava de cortar lenha, ela estava lá. Suas bochechas coradas pelo calor, sua figura larga inclinada sobre seu trabalho. No início, Kenneth rondava desajeitadamente. Vivera tanto tempo sem companhia que não sabia onde se colocar. Mas Miriam, com persistência gentil, começou a atraí-lo para os ritmos da vida compartilhada. Uma manhã, encontrou-o rachando troncos lá fora, seu hálito branco no ar gelado. Ensine-me, disse ela. Ele franziu a testa. É trabalho pesado, mais uma razão para eu aprender. Com paciência vacilante, Kenneth colocou o facão em suas mãos, guiando sua postura. Ela lutou no primeiro golpe desajeitado, mas a mão dele cobriu a dela, estabilizando-a, e juntos trouxeram a lâmina para baixo com precisão. Quando o tronco se partiu limpo, Miriam riu, um som brilhante que o sobressaltou mais do que um tiro. Outra vez, disse ela, determinação brilhando em seus olhos. Assim, ele a ensinou, e quando os braços dela se renderam, ele carregou a madeira para dentro. Naquela noite, Miriam brincou. Você me terá rachando lenha tão bem quanto você antes que o inverno termine. Kenneth apenas grunhiu, mas seus lábios se contraíram. O fantasma de um sorriso. As refeições tornaram-se seu ritual compartilhado. Miriam insistia em pôr a mesa apropriadamente, mesmo que fossem apenas pratos de lata. Kenneth, sem pensar, sempre a deixava servir-se primeiro, até que uma noite ela o pegou. Você come primeiro, disse ela, empurrando a concha na mão dele. Ele balançou a cabeça. Você trabalhou mais duro por isso. Fique com ele. E assim foi, cada um insistindo que o outro merecia mais. Para Miriam, acostumada a ser a última em tudo, foi uma revelação. Para Kenneth, que nunca conhecera o instinto de colocar alguém antes de si mesmo, tornou-se hábito. As tempestades de inverno castigavam a cabana, neve acumulando-se contra a porta, vento assobiando através dos beirais. No entanto, lá dentro, o calor crescia. Liam à luz da lamparina, Kenneth tropeçando através das escrituras com sua voz profunda e vacilante, Miriam sorrindo diante de seu esforço. Ela remendava suas camisas junto ao fogo, suas mãos movendo-se com habilidade silenciosa, enquanto ele esculpia pequenas figuras de madeira para colocar na estante. Às vezes, quando as nevascas rugiam mais forte, simplesmente sentavam-se em silêncio, ouvindo a tormenta lá fora. O fogo pintava seus rostos em dourado, e embora não passassem palavras, algo mais forte que a fala se assentou entre eles. Uma noite, Miriam acordou para encontrar Kenneth dormindo na cadeira junto ao fogão, cabeça inclinada, braços cruzados. Ele ficara acordado para manter o fogo aceso para ela. Ela se aproximou furtivamente, colocou uma colcha sobre seus ombros e sussurrou na quietude.
Você merece mais que esta vida solitária. Ele se moveu, mas não acordou. Por um momento, ela se atreveu a estender a mão, tirando uma mecha de cabelo de sua testa. Na luz do fogo, seu rosto parecia menos severo, quase gentil. Seu coração bateu forte com uma nova consciência perigosa. Ela estava se apaixonando por ele, mas carregava seu peso como uma armadura. Ele nunca quererá uma mulher como eu, disse a si mesma. E, no entanto, cada olhar, cada ato de bondade, cada silêncio que compartilhavam, contava outra história. Kenneth também lutava com sentimentos desconhecidos. Vivera 40 anos intocado por uma mulher, guardando-se contra a desilusão. Mas enquanto a risada de Miriam enchia a cabana, enquanto sua coragem brilhava ao enfrentar as zombarias do vilarejo, ele sentiu algo mudar dentro de si. Comprara a solidão com 10 réis. Em seu lugar, deram-lhe uma companheira que tornava a solidão impossível. A cabana, que um dia fora um lugar de retiro, agora era um lar. E embora nenhum dos dois se atrevesse a falar em voz alta, ambos sentiam a mesma verdade pressionando seus corações. A vida juntos tornara-se mais que sobrevivência. Tornara-se algo pelo qual valia a pena lutar. O degelo da primavera afrouxou as neves da serra, e com ele chegaram estranhos. Uma manhã, Miriam ouviu o ranger de rodas de carroça na trilha abaixo da cabana. Saiu com o avental sujo de farinha para ver um homem em um terno sob medida e botas polidas desmontando de um cavalo alazão fino. Seu sorriso era aguçado, seus olhos ainda mais. Thomas Weir se apresentou, embora com o tempo Serra Alta o conheceria melhor como Augustus Pierce. Represento a ferrovia do Pacífico Ocidental. Belo pedaço de terra que vocês têm aqui. Muito belo, de fato. Kenneth apareceu na porta, largo como o próprio batente. Não está à venda. O sorriso de Weir nunca vacilou. Tudo está à venda, meu bom homem. A companhia precisa deste trecho para a expansão. Há uma nascente em sua terra, e o controle da água significa controle do vale. Estamos preparados para pagar. Antes que Kenneth pudesse responder, Miriam se adiantou, sua voz mais firme que seu coração acelerado. Esta terra é minha. Ela ergueu um papel dobrado, amarrotado e gasto, mas inequivocamente legal. Meu pai a assinou em um pacto matrimonial. A escritura me nomeia proprietária legítima de 50 alqueires e da nascente. Por um momento, a máscara de Weir deslizou, seu sorriso tornando-se frágil. Uma mulher? Disse ele, quase rindo. Você acha que os juízes honram as reivindicações de moças gordas? Nada menos? Não seja ridícula. As palavras cortaram como facas, mas Miriam não hesitou. A escritura foi registrada em cartório. Sua posição é legal aqui. Não podem nos intimidar para que saiamos. A mão de Kenneth assentou em seu ombro, sólida como pedra. Você a ouviu. Agora monte e saia. Weir montou, mas seus olhos queimavam de fúria. Vocês se arrependerão deste desafio. A ferrovia sempre ganha. No vilarejo, os sussurros se multiplicaram. Na venda, as mulheres zombavam atrás de suas cestas. Ouviu? Aquela moça Zuka pensa que possui terra agora. Imagine ela, entre todas as pessoas, enfrentando a ferrovia. Os homens murmuravam em vendas que Kenneth Boo era um tolo enfeitiçado por uma viúva gorda com delírios. Miriam suportou a fofoca com a cabeça baixa, mas quando ela e Kenneth voltaram para casa, deixou as lágrimas caírem. Nunca me verão como algo mais que uma piada. Kenneth levantou seu queixo, seus olhos ferozes. Deixe-os rir. Você tem mais coragem que qualquer um deles. Eles verão. Mas as ameaças de Weir demonstraram ser mais que palavras. Uma noite, as janelas da cabana se estilhaçaram sob pedras atiradas. As chamas lamberam o celeiro, incendiadas por mãos invisíveis. Kenneth lutou contra o incêndio até que suas palmas estivessem empoladas, mas os cavalos se perderam. Dias depois, os oficiais chegaram com um mandado. Weir acusara Kenneth de agredir um capataz da ferrovia. O xerife, simpático, mas obrigado pela lei, não teve opção. Kenneth foi levado com algemas, arrastado para o vilarejo, enquanto os vizinhos olhavam. Miriam parou sozinha na neve, fora das ruínas fumegantes do celeiro. Os homens que Weir enviara zombavam enquanto se afastavam.
Veja quanto seu marido da serra dura na cadeia, zombou um. Naquela noite, Miriam caminhou as milhas até o vilarejo. Suas saias congelaram rígidas ao redor de suas pernas. Seus pulmões ardiam com o frio, mas ela bateu em cada porta, suplicando ao povo do vilarejo, aos oficiais, até ao próprio xerife. A maioria a rejeitou. Alguns sorriram zombeteiramente. Vá para casa, moça. Deixe que os homens cuidem dos negócios. Exausta, finalmente encontrou seu caminho até o pastor João Avery. Ele ouviu enquanto ela desdobrava a escritura, enquanto contava sobre a prisão de Kenneth, enquanto suas lágrimas encharcavam o papel. O velho ministro pôs uma mão sobre a dela. Moça, disse gentilmente, você tem a verdade ao seu lado e a verdade, ainda que lenta, prevalecerá. Pela primeira vez na vida, Miriam percebeu que não podia esperar que outros lutassem suas batalhas. Teria que se posicionar não apenas por si mesma, mas por Kenneth, por sua terra, pelo lar que haviam começado a construir juntos. E, na quietude da paróquia, à luz trêmula da lamparina, Miriam orou, não por resgate, mas por coragem, porque sabia que a luta mal começara. A borda do inverno mal havia afrouxado seu domínio, quando Augustus Pierce retornou. Não veio sozinho. Carroças rolaram pela estrada do vale ao anoitecer, lanternas brilhando como olhos famintos. Homens armados saltaram delas, rifles pendurados, tochas prontas. Dentro da cabana, Miriam ficou rígida enquanto os cães latiam. Kenneth levantou-se do fogão, seu rosto severo. Eles vieram. O coração de Miriam bateu forte, mas ela se endireitou. Então, nós ficamos de pé. O primeiro grito partiu à noite. Saiam, entreguem a escritura e talvez os deixemos viver. Kenneth abriu a porta, pisando na luz da lanterna, sua altura projetando uma sombra longa. Esta é nossa terra. Vocês não têm reivindicação aqui. O riso de Pierce se retorceu. Sua terra não pertence ao progresso, ao aço e ao vapor. Saia do caminho ou queime com ela. Ele fez um gesto e seus homens avançaram. Os tiros estalaram. A madeira estilhaçou quando as balas atingiram as paredes da cabana. Kenneth disparou de volta com seu rifle de caça. Cada disparo era deliberado. Ele não era estranho à violência. Seus anos de solidão não haviam embotado os instintos de soldado que trazia de uma juventude de luta dura. Miriam jogou baldes de água, apagando faíscas que se prendiam no telhado. Seus braços tremiam, mas ela não vacilou. Ela carregou cartuchos, passou-os a Kenneth, sua voz firme, embora seu corpo tremesse. Estou com você. Os atacantes pressionaram mais forte. As chamas incendiaram o celeiro novamente, iluminando a noite em um brilho alaranjado. Através da fumaça, Pierce caminhou mais perto, revólver em mão, gritando, arrastem-na para fora, ela é o elo fraco. Mas quando seus homens avançaram para Miriam, ela não se encolheu. Ela se adiantou, agarrando a escritura em sua mão, sua voz soando sobre o caos. Esta terra é minha, gritou ela. Por lei, por Deus e por sangue, ela é minha. Vocês não podem roubar o que nunca foi de vocês. Os homens hesitaram, confusos pela sua ferocidade, e nessa pausa, Kenneth atacou. Ele se lançou como um urso solto de sua corrente, agarrando o capanga mais próximo e jogando-o na neve. Outro balançou uma coronha de rifle. Kenneth absorveu o golpe. Então o repeliu com um soco que quebrou ossos. As balas silvaram. A fumaça se espessou. Ainda assim, Kenneth lutou, e Miriam ficou ao lado dele. Sua coragem, um escudo que nenhuma bala podia perfurar. Finalmente, quando a primeira luz cinzenta do amanhecer tocou a crista, a batalha terminou. Pierce jazia na neve, desarmado e amarrado, seus homens dispersos ou capturados pelo povo do vilarejo, que viera, enfim, convocado pelo sino da meia-noite do pastor Avery. O xerife cavalgou até lá, cansado, mas resoluto. Ele olhou para Miriam, cabelo selvagem, vestido chamuscado, escritura agarrada ao peito. Depois para Kenneth, ensanguentado, mas inabalável. Por lei, disse o xerife, a terra pertence a vocês, e por Deus, vocês a defenderam bem. Kenneth se virou para Miriam, ajoelhando-se apesar de seus ferimentos. Na quietude depois do fogo e da fúria,
Sua voz se quebrou com ternura. Não pergunto por contratos ou escrituras. Pergunto porque meu coração é seu. Miriam, você será verdadeiramente minha esposa? Suas lágrimas caíram sobre a mão áspera dele, enquanto ela sussurrou: Eu já sou. A cabana ainda carregava cicatrizes da Batalha da Noite, vigas chamuscadas, postigos estilhaçados, o aroma acre de fumaça. No entanto, dentro de suas paredes, o lar brilhava firme, projetando calor sobre as duas almas que haviam lutado tão ferozmente para mantê-lo. Miriam sentou-se perto do fogo, colcha enrolada ao redor de seus ombros, suas mãos tremendo, não de medo, mas de libertação. Kenneth se abaixou junto a ela, enfaixado da refrega, sua estrutura grande, cansada, mas inabalável. Pela primeira vez em anos, seus olhos carregavam não a solidão, mas a paz. Você está segura aqui? Murmurou ele, alcançando sua mão. Sua voz profunda e áspera carregou o peso de um voto. Miriam pressionou sua testa contra o ombro dele, lágrimas encharcando sua camisa. Parece um lar, sussurrou ela. Sim, se você ainda me quer. Kenneth inclinou o queixo para que seus olhos se encontrassem. Eu a quererei até meu último suspiro. Esta cabana, esta terra, esta vida, nada disso significa algo sem você. Lá fora, o vento varria suavemente através dos pinheiros, como se a própria serra fosse testemunha. A fumaça curvava-se para o céu pálido da manhã, levando as cinzas de seus inimigos, deixando apenas a promessa de renovação. Sentaram-se juntos em silêncio, a luz do fogo dançando através de seus rostos. Duas almas quebradas, unidas agora pelo amor, pela coragem e pela vontade obstinada de perdurar. Mas enquanto o amanhecer se derramava através do vale, uma pergunta persistiu no ar como o eco de um trovão distante. Seria seu amor forte o suficiente para resistir ao mundo além da crista, à ganância, ao preconceito, à fome infinita por poder? Só o tempo diria. Toda vez que compartilho uma história como a de Miriam Zucca, lembra-me que o amor frequentemente floresce nos lugares mais improváveis, entre paredes quebradas, em noites geladas, dentro de corações que um dia acreditaram que não eram dignos. Sua coragem fala através do tempo, dizendo-nos que a bondade e a fé podem durar mais que a crueldade e a ganância. Agora, eu adoraria ouvir de vocês. De onde vocês estão ouvindo no mundo? Ainda acreditam em um amor forte o suficiente para enfrentar cada prova? Se acreditam, mantenham-se perto, porque a próxima história já está esperando.